como determinar o diâmetro adequado para a tubulação do seu sistema de hidrantes e mangotinhos. Existem basicamente 3 fatores que influenciam a determinação desse diâmetro. Entre estes, o mais importante vai ser a velocidade. Essa velocidade, ela é preconizada o seu limite máximo em normas, seja NBR ou normas técnicas estaduais. E para realizar esse cálculo, como nós vamos ver no vídeo de hoje, é um procedimento bem simples, onde nós utilizamos uma fórmula que é aprendida ainda no ensino médio. E, por meio dessa fórmula, nós vamos conseguir determinar o diâmetro correto para o nosso sistema hidráulico de hidrantes e mangotinhos. Meu nome é Rafael Viana, esse é o canal da Fire Protection. Se você gostar do nosso vídeo, inscreva-se no canal, nos acompanhe também nas redes sociais. Aqui na descrição, nós temos também um link para o nosso treinamento gratuito de dimensionamento de hidrantes e mangotinhos. Então, para que a gente entenda, num contexto geral, o que vai influenciar no cálculo do diâmetro da tubulação, nós começamos da seguinte maneira. O cálculo do diâmetro depende dessas 3 variáveis, que são velocidade, vazão e área. Essas 3 variáveis, elas serão responsáveis pela fórmula que nós iremos utilizar para calcular o diâmetro da tubulação. A velocidade vai ser uma unidade em metros por segundo, que corresponde à velocidade da água dentro da tubulação. A vazão, nós vamos trabalhar em metros cúbicos por segundo e corresponde à quantidade, ao volume de água que passa pela tubulação em uma unidade de tempo. Além da unidade de metros cúbicos por segundo, nós podemos trabalhar também com litros por minuto. E a outra unidade vai ser a nossa área, que nós vamos trabalhar com metros quadrados. E é justamente aqui na área, nessa fórmula da área, que nós vamos inserir o nosso diâmetro. E é aqui que a gente vai conseguir descobrir qual o diâmetro adequado para o nosso sistema de hidrantes ou mangotinhos. Mas então, qual vai ser a fórmula que nós vamos utilizar? A fórmula vai ser uma fórmula bem simples, nós aprendemos no ensino médio. Velocidade é igual a vazão dividido pela área. Essa vai ser a fórmula que nós vamos utilizar. E aqui nós iremos trabalhar da seguinte maneira. O que a gente já tem que saber? Que quanto maior a minha área, menor vai ser a minha velocidade. São inversamente proporcionais. Então, se eu, por exemplo, quiser que a velocidade da minha tubulação, que está num valor muito elevado, se eu quiser que esse valor da velocidade da água diminua, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar o valor da minha área. Esse aumento no valor da área ocorre pelo aumento justamente do diâmetro da tubulação. Enquanto que o valor da vazão, enquanto nós estamos fazendo esses cálculos, o valor da vazão ele vai permanecer o mesmo. Vou explicar mais à frente por que esse valor da vazão ele não altera através de um exemplo numérico, para que a gente consiga absorver
da melhor forma esse conteúdo. Então, partindo para o primeiro conceito, que vai ser o conceito da área, a gente tem o seguinte: a fórmula da área, você pode trabalhar com π vezes d ao quadrado dividido por 4, ou você pode trabalhar, se você substituir o valor do π e dividir por 4, você vai obter aproximadamente 0,785 vezes o diâmetro ao quadrado. Nós vamos utilizar, no nosso exemplo numérico, essa fórmula aqui, que é um pouco mais simples, né, do que essa nossa fórmula. Então, para acharmos a área, nós teremos a seguinte incógnita, que será o diâmetro da tubulação. O diâmetro, vou apresentar aqui uma tabela, que é a tabela que representa o diâmetro nominal, os diâmetros mais utilizados, e apresenta em milímetros, né, o que equivale. Então, o diâmetro nominal de 1 polegada equivale a 25 milímetros, de 1,5 equivale a 38, de 2 polegadas equivale a 50, de 2,5 equivale a 63, de 3 polegadas 75, de 4 polegadas 100. Pode ser que você encontre na literatura o diâmetro nominal de 1,5 igual a 40 ou de 2,5 igual a 65. Não tem problema nenhum, certo? Se você quiser, pode utilizar esses outros valores. Então, esses diâmetros aqui são os diâmetros mais utilizados quando se trata de projetos de hidrantes e mangotinhos. O que a norma diz a respeito desses diâmetros, né? Nós temos o seguinte: a IT de São Paulo, número 22, ela diz que o diâmetro nominal mínimo que uma tubulação deve ter é de 2,5, certo? 2,5. Mas ela abre uma exceção, onde ela diz o seguinte: para sistemas tipo 1 e 2, pode ser utilizado o diâmetro nominal de 2 polegadas. E sempre que nós tivermos essas exceções para redução do diâmetro, é fundamental que a gente comprove, por meio de cálculo hidráulico, que esse diâmetro menor é adequado para a nossa tubulação. Aqui estão os sistemas tipo 1 e tipo 2 que a IT 22 preconiza. Então, para esses dois sistemas, podemos utilizar um diâmetro nominal de 2 polegadas ou 50 milímetros, desde que comprovemos isso por meio de cálculo hidráulico. E a NBR? A NBR 13714, ela diz a mesma coisa, olha só, diâmetro nominal mínimo, 2,5, 2 polegadas e meia. E quanto à exceção, ela estabelece somente para o sistema tipo 1. Sistemas tipo 1 pode ser utilizado o diâmetro nominal de 2 polegadas, desde que comprovemos isso por meio de cálculo hidráulico. Comprovemos que esse diâmetro mais reduzido não irá prejudicar o desempenho do nosso sistema. Então, esses são os 3 tipos, segundo a NBR, e somente para esse sistema tipo 1. O sistema tipo 1 é que é permitida a utilização do diâmetro nominal de 2 polegadas. Aí você se pergunta, qual diâmetro utilizar? O diâmetro nominal, como o que eu mostrei agora há pouco, ou o diâmetro interno? Essa é uma pergunta bem interessante, porque para o cálculo hidráulico de tubulações, é recomendado que nós utilizemos o diâmetro interno da tubulação. Mas então, posso utilizar o diâmetro nominal ou melhor utilizar o diâmetro interno? Você pode utilizar tanto um como o outro. Não haverá uma grande diferença nos resultados ao utilizar o diâmetro nominal comparativamente com o diâmetro interno. Vai haver uma pequena diferença, mas que não vai acarretar em grandes diferenças de resultado.
Então, se você trabalhar com o diâmetro nominal, você ainda vai estar trabalhando com uma folga, com uma margem de segurança a mais. Mas, para isso, primeiro, eu tenho que saber qual é a norma que especifica o diâmetro interno das tubulações. Essa norma é a NBR 5580. Essa NBR, ela é a NBR que especifica os tubos utilizados nos projetos de combate a incêndio. Tanto as normas estaduais quanto a NBR, elas estabelecem que as tubulações de combate a incêndio devem ser de acordo com a NBR 5580. Ela também cita lá a NBR 5590, que também pode ser utilizada. Mas, na prática, no dia a dia, a especificação de tubo que se utiliza para projetos de combate a incêndio é a especificação da NBR 5580. Ela é NBR de tubos de aço carbono para usos comuns na condução de fluidos. Então ela vem justamente especificar esses tipos de aço carbono. E ela possui 3 classes diferentes. Ela possui a classe leve, a classe média e a classe pesada. A diferença entre essas classes vai ser a espessura da tubulação. Aí você se pergunta, né? Mas como é que eu vou saber qual a espessura que eu devo utilizar? A gente recorre, né, a partir desse questionamento, a NBR de chuveiros automático, a 10.897. Ela diz o seguinte: para tubulações classe leve, eu devo utilizar quando for o meio de ligação utilizado para aquela tubulação vai ser solda ou acoplamento mecânico. Enquanto que a tubulação de classe média ela deve ser utilizada quando o meio de ligação for rosca. Então, se você for utilizar tubulação com solda, já sabe, classe leve. Tubulação com rosca, classe média. E aí, nós podemos, a partir desses conceitos, consultar a tabela do fabricante. Mas vocês vão perceber que essas tabelas elas são todas elaboradas de acordo com o texto da NBR, de acordo com as medidas que a NBR estabelece. Então eu vou mostrar aqui um exemplo de uma tabela de fabricante de tubos. Então aqui eu tenho o catálogo da empresa Mercante que fabrica tubos. E é um catálogo bem completo, onde ele vem especificando, nessa parte que nós estamos olhando aqui, ó, justamente a NBR 5580. 2440 é a antiga norma, certo? Elas são equivalentes. Então a gente observa aqui, ó, classe leve, classe média e classe pesada. Nós temos o diâmetro nominal, nós vamos avaliar aqui o de 2,5, que é o mais utilizado nos projetos de combate a incêndio. Aí você observa o diâmetro externo, 76 milímetros. É bem superior àquilo que a gente tinha informado no slide anterior. Então, já que a gente começa aqui, ó, a gente vem pelo o diâmetro de 2,5 é 76,1. Só que ele diz que para a classe leve, ele pode ter uma diferença de mais 0,2 e menos 0,9. Então, vamos trabalhar com os valores mínimos que nós podemos ter de tubulação. Por quê? Quanto menor for o diâmetro, maior vai ser a minha perda de carga e maior vai ser a velocidade da água no tubo. Então, quando eu trabalho com diâmetros menores, consequentemente, eu vou obter valores maiores no que diz respeito à velocidade e perda de carga na tubulação. Então, 0,9, a gente faz 76,1 menos 0,9, vai dar 75,2. Então, temos diâmetro externo aí, se a gente operar no limite, né? Operando no limite, vamos ter um diâmetro externo de 75,2. Aí a gente vem para cá,
Aí a gente vai considerar bem aqui, ó, 75,2, certo? Menos 75,2 menos aqui, ó, a espessura da parede de 3,35. A gente vai ter 71,85 milímetros. 71,85 milímetros de diâmetro interno. Se eu trabalhar com aquele diâmetro lá de 63, então eu vou estar trabalhando com uma margem de segurança. Então, por isso que eu falei que se você trabalhar com o nominal de 63, não vai ter problema, desde que você verifique aqui que se o fabricante ele segue justamente as dimensões que são preconizadas na norma 5580. Se fosse para a classe média, olha só, 76,1 menos 0,8, que é a tolerância. Então, trabalhando no limite da tolerância aqui, teríamos 75,3. Aí a gente vem para cá. Aí a gente considera o externo como 75,3 menos uma parede de 3,75. E a gente chega a 71,55 de diâmetro interno. Então, o diâmetro interno vai estar acima daqueles valores de diâmetro nominal que nós mostramos no slide, em alguns slides anteriores, proporcionando assim cálculos com uma pequena margem de segurança, se você utilizar os valores do diâmetro nominal. No exemplo que nós vamos fazer aqui, nós vamos utilizar o valor do diâmetro nominal. Mas, se você quiser utilizar o valor do diâmetro interno de 71,55 ou 71,85 para a classe leve, não tem problema nenhum. Fica a critério do projetista. Inclusive, fica como sugestão que esse exemplo que nós vamos fazer no final do exercício, que você faça esse mesmo, refaça, na verdade, esse mesmo exemplo utilizando os valores do diâmetro interno baseado na norma 5580. Vazão. A vazão é o nosso segundo conceito, que são aquelas variáveis que irão influenciar no diâmetro da tubulação. Então, de onde é que a gente tira essa vazão, esse valor da vazão? Esses valores, eles vêm das normas estaduais, das normas técnicas ou instruções técnicas do seu estado. Na instrução técnica de São Paulo, que é a referência para todo o Brasil, ele traz aqui os valores das vazões para cada sistema, para cada tipo de sistema. Então aqui estão os valores das vazões. E aqui a gente enfatiza, ó, que a vazão mínima na válvula do hidrante mais desfavorável. Então esse daqui, por exemplo, nosso sistema foi tipo 2, nosso hidrante mais desfavorável terá que ter 150 litros por minuto no mínimo. A gente vai gravar essa informação para a gente poder entender melhor mais à frente. Então aqui eu trouxe um desenho para a gente situar aqui, ó. Nós temos um reservatório com a reserva técnica de incêndio. Nós temos trecho de sucção, nós temos a bomba, nós temos o trecho de recalque. Temos válvulas de bloqueio, temos uma válvula de retenção aqui e um bloqueio após a bomba. E aqui não está representado esses pavimentos intermediários, mas eles possuem a mesma configuração de hidrantes que os demais pavimentos. Nós vamos ter, então, os nossos dois hidrantes mais desfavoráveis aqui, ó, no pavimento mais elevado. Enquanto que, de forma análoga, nós vamos ter os dois mais favoráveis no pavimento mais baixo. Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque como nós vimos ainda há pouco, a vazão no hidrante mais desfavorável para o sistema tipo 2 seria justamente para um desses dois hidrantes aqui, ó. Então, como eles estão simetricamente distribuídos, esses dois hidrantes vão ter os valores iguais e, portanto, serão os dois hidrantes mais desfavoráveis
que é o critério que nós utilizamos para dimensionar um sistema hidráulico de combate a incêndio, de hidrantes e mangotinhos. Então, nós vamos ter 150 litros por minuto, nesse daqui, mais desfavorável, e vamos ter 150 litros por minuto nesse daqui. Então, qual é o critério que a gente utiliza? A gente vai usar aquela fórmula lá da velocidade igual a vazão dividido pela área, e a gente considera a vazão como sendo 150 litros por minuto, a vazão na tubulação? Não. Não. A gente vai considerar a vazão total. Vai ser o somatório das vazões. Mas não a vazão desses dois hidrantes mais desfavoráveis. Vamos entender por quê. Então a gente vai nomear os hidrantes, certo? Hidrante número 1, número 2, e os mais desfavoráveis aqui vão ser o 15 e o 16. A gente vai considerar que seja um sistema tipo 4, que a norma estabelece como 300 litros por minuto. Então, o hidrante 15 vai ter 300 litros por minuto e o hidrante 16 mais 300 litros por minuto, porque eles estão simétricos aqui. À medida que nós descermos na nossa análise aqui dos hidrantes, o que vai acontecer? Vai ocorrer o aumento da pressão e vazão dos hidrantes. Então, esses hidrantes que são os mais favoráveis terão uma pressão bem maior do que os mais desfavoráveis e, portanto, vazões maiores também. Então, hipoteticamente, vamos considerar que vazão no hidrante 1 é igual a 350 litros por minuto, como são simétricos, vazão no hidrante 2, que são os dois mais favoráveis, nós teremos também 350 litros por minuto. E aí, a gente vai trabalhar, a gente vai dimensionar essa nossa tubulação justamente quando nós estivermos utilizando os dois hidrantes mais favoráveis. É o somatório das vazões dos dois hidrantes mais favoráveis. Por quê? Se nós dimensionarmos para os dois mais desfavoráveis, a gente vai ter um somatório nesse trecho aqui de 600 litros por minuto, ok? 600 litros por minuto. Então, a gente dimensiona o nosso diâmetro para 600 litros. Porém, se ocorrer o princípio de incêndio justamente no pavimento onde estão os dois hidrantes mais favoráveis, eu vou abrir esses dois jatos de água aqui. Então, quando eu abrir os dois jatos de água, eu vou ter 700 litros por minuto nessa coluna aqui. Ó. Então, eu vou ter uma vazão máxima nessa coluna quando eu trabalho com os valores dos hidrantes mais favoráveis. E é a partir dessa vazão máxima dos mais favoráveis que eu dimensiono a minha tubulação. Então, como dito anteriormente, a vazão máxima vai ser a soma das vazões dos hidrantes mais favoráveis. E a nossa terceira variável vai ser a velocidade. A velocidade aqui, a gente pode dizer que ela é o X da questão. É o ponto crucial a partir do qual nós vamos decidir se o diâmetro que nós escolhemos vai atender a norma ou não. E o valor máximo dessa velocidade ele é estabelecido em norma. Nós vamos ter os valores da NBR 13714 diferente dos valores da IT 22. Por quê? Olha só. A velocidade na sucção que a NBR 13714 estabelece, a velocidade máxima é de 4 metros por segundo. Quanto que a velocidade no recalque, certo? A velocidade máxima no recalque é de 5 metros por segundo. Esse valor aqui vai ser igual ao valor aí da norma de São Paulo. O que vai mudar vai ser a velocidade na sucção. Então, a IT de São Paulo, ela subdivide a sucção em sucção negativa e sucção positiva. Sucção negativa é quando a bomba de incêndio ela está acima do nível do reservatório. Nesse caso, a velocidade máxima vai ser de 2 metros por segundo. Enquanto que a velocidade na sucção positiva, quando a bomba de incêndio está abaixo do nível do reservatório, a velocidade máxima vai ser de 3 metros por segundo. Então, a velocidade na sucção, de qualquer forma aqui, ela vai ser inferior à velocidade que a NBR estabelece.
Enquanto que a velocidade no recalque vai ser a mesma, 5 metros por segundo. A partir desses valores de velocidade é que a gente vai conseguir definir se a tubulação que nós escolhemos é adequada para o sistema projetado. Então, partindo agora para o nosso exemplo numérico, onde a gente consegue entender, a gente consegue absorver muito melhor esses conceitos, né? Então, a gente colocou aqui, a gente vai fazer de acordo com a IT 22, e colocamos aqui em cima, velocidade de sucção positiva máxima e velocidade de recalque máxima 5 metros. E de sucção positiva 3 metros. A sucção vai ser esse trecho aqui. A gente vai fazer o trecho da sucção, como sendo aqui para o compartimento do reservatório mais distante. E o recalque vai ser o trecho após a bomba aqui, ó, até nos hidrantes. Então, da bomba para os hidrantes, recalque, do reservatório para a bomba, sucção. Então a gente vai fazer a nossa verificação analítica. Como é que a gente faz isso? A gente vai verificar qual a vazão máxima da coluna de incêndio. Como explicado anteriormente, a vazão máxima vai ser com a abertura dos 2 hidrantes mais favoráveis. Nós vamos ter o somatório das vazões com uma vazão máxima de 700 litros por minuto. Transformando essa unidade litros por minuto para metros cúbicos por segundo, nós vamos ter um valor de 0,0117. Para transformar, basta dividir por 60.000. Então, nós já temos o valor da vazão em SI, né, no Sistema Internacional. Vamos agora verificar a velocidade no recalque. A gente estabeleceu como o diâmetro mínimo que a norma estabelece, de 2,5, estabelecemos aqui como 63 o diâmetro do nosso recalque. Se nós quiséssemos trabalhar com aquele diâmetro interno, que nós fizemos o cálculo lá do catálogo do fabricante, não tem problema nenhum. Aqui nós vamos trabalhar com o diâmetro de 63 e o trecho do recalque vai ser após, certo? Lembrando, o trecho é após a bomba. Então, velocidade vai ser a vazão dividido pela área. E a área, qual vai ser? A gente vai utilizar aquela fórmula lá do começo do vídeo. Então vai ficar assim, velocidade igual vazão está aqui, 0,0117 dividido por 0,785 vezes o diâmetro ao quadrado. O diâmetro, 63 vezes 10 a menos 3, está em notação científica, a gente transformou de milímetros para metro e levamos ao quadrado. E nosso valor vai ficar o seguinte, 0,0117 dividido por 3,11 vezes 10 a menos 3, velocidade igual a 3,76 metros por segundo. Significa, então, que nós estamos dentro da norma. Por quê? Porque a velocidade máxima no recalque é de 5 metros por segundo. Então o recalque está ok. Nós estamos dentro da norma. Agora, e se eu quisesse utilizar essa mesma tubulação para sucção? Eu poderia utilizar? Eu não poderia utilizar o mesmo diâmetro para sucção, porque a velocidade máxima na sucção é de 3 metros por segundo. Então veja só, quando eu aumento o diâmetro, o que acontece? Eu vou diminuir a velocidade da água na tubulação. Então, se eu estou trabalhando com um diâmetro menor, significa que eu estou trabalhando com uma margem de segurança. Por quê? Isso comparativamente ao diâmetro interno lá da 5580. Por quê? Quando eu diminuo o diâmetro, a velocidade aumenta. Então, pode ser que para o diâmetro de 71 milímetros, pode ser, certo? Espero que vocês façam esse cálculo aí e comentem abaixo. Pode ser que essa velocidade aqui, ela seja suficiente para que a gente coloque esse mesmo diâmetro na sucção, certo? Então, você precisa praticar um pouco para ir adquirindo esse tipo de raciocínio. Dando continuidade, aqui o desenho. Vamos verificar agora na sucção para 75 milímetros, para 3 polegadas. Vamos ter vazão, olha só, a vazão vai ser a mesma. A vazão
a vazão máxima na coluna de incêndio, ela não vai ser modificada. O que a gente vai modificar? A gente vai modificar aqui a área através do diâmetro. Então, modificando aqui o nosso diâmetro para 75, vamos ter 0,0117 dividido por 4,41 vezes 10 a menos 3, chegando ao valor de 2,65. Ou seja, esse diâmetro de 3 polegadas será suficiente, estará dentro da norma no trecho da sucção. Então, esse trecho da sucção, diâmetro de 75. Trecho do recalque, diâmetro de 63. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, coloque nos comentários aqui abaixo que nós teremos um grande prazer em poder responder ou atender a sua sugestão de conteúdo.